Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 6, a qual falaremos sobre as medidas de volume e o que seria o volume de um sólido. Porque aqui, pessoal, falar de volume não é mais de figuras planas, e sim de figuras que são espaciais, ou seja, aquelas que têm comprimento, largura e altura. Calcular o volume dessas figuras é calcular o espaço que elas ocupam. E como eu falei, sólidos são figuras espaciais, ou seja, figuras que têm comprimento, largura e altura. Por exemplo, nós temos o paralelepípedo e ele tem um comprimento, que eu vou chamar de A, uma largura, que eu vou chamar de B, e uma altura, que eu vou chamar de C. Outro exemplo seria o cubo. No cubo, o comprimento, a largura e a altura são iguais. Ou seja, comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Então, aqui nós temos dois exemplos de figuras espaciais, ou seja, de sólidos. Figuras que têm comprimento, largura e altura. E por elas terem comprimento, largura e altura, nós dizemos que elas têm três dimensões, que são exatamente o comprimento, a largura e a altura. Assim como nas medidas de comprimento e de área, as medidas de volume também são compostas por unidades. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E elas também terão siglas. Veja que essas siglas elas são parecidas com as siglas que nós vimos lá nas medidas de comprimento. A única coisa que vai diferenciar aqui vai ser o expoente, que vai ser, nesse caso agora, 3. Lá em área foi 2. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando com figuras que tinham duas dimensões, comprimento e largura. Aqui, como as figuras têm três dimensões, o expoente vai ser igual a 3, ficando km elevado a 3, hm elevado a 3, dan elevado a 3, m elevado a 3, dm ao cubo, cm elevado a 3 e mm elevado a 3. E aí, nós teremos também a tabelinha. E como é que vai funcionar agora? Da mesma forma, quando eu vou nessa direção, ou seja, para a direita, eu multiplico. E quando eu vou para a esquerda, eu divido. Porém, cada setinha aqui para a direita vai valer o quê? Uma multiplicação por 1000, pessoal. Por que 1000? Porque nós estamos trabalhando com figuras que têm três dimensões. Por isso que é por 1000. E cada setinha para a esquerda vai valer o quê? Uma divisão por 1000. E aqui nós temos a nossa tabelinha das medidas de volume formada. Eu não vou fazer exemplos com relação a essa tabelinha, porque vai funcionar de acordo com o que nós vimos nas medidas de comprimento. A única diferença aqui é que vai ser multiplicações por 1000 quando a gente for para a direita e divisões por 1000 se a gente for para a esquerda. Agora, qual é a fórmula do volume do paralelepípedo? Olhe, o volume aqui do paralelepípedo nada mais é do que o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, A vezes B vezes C. Então, se vocês querem calcular o volume de um paralelepípedo, de uma caixinha, basta multiplicar o comprimento pela largura pela altura. E o volume do cubo? Da mesma forma, comprimento vezes largura vezes altura. Mas como todos eles são iguais, aí fica A vezes A vezes A.
Outro detalhe que vocês precisam saber é o seguinte, é que cada medida aqui, nesses sólidos, né, lá no paralelepípedo, o A, o B e o C, nós chamamos de arestas. Então, aqui é uma aresta do paralelepípedo. Mas não só o A, como o B e o C, ou seja, é qualquer tracinho, né, que forma esse paralelepípedo. A gente chama de aresta. E a mesma coisa aqui no cubo. Aqui nós temos uma aresta. Então, por exemplo, se uma questão perguntasse qual é o volume de um cubo cuja aresta vale 2 decímetros. Como eu falei para vocês, a aresta é exatamente os tracinhos que formam o cubo. Ou seja, aqui é o nosso A. Ou seja, A é igual a 2 decímetros. E nós vimos que o volume do cubo é A vezes A vezes A 3 vezes, não é assim? Ou seja, 2 decímetros vezes 2 decímetros vezes 2 decímetros, resultando em 8 decímetros ao cubo. Pessoal, decímetros ao cubo por quê? Porque é uma unidade de volume. Nós estamos calculando o volume do cubo. Foi isso que nós acabamos de calcular. Por isso que a unidade que tem que ficar ali no valor é exatamente a unidade de volume. Nunca coloque só decímetro. Quando você coloca só decímetro, isso é apenas um comprimento, um tamanho de algo. Aqui não, aqui é um volume. Por isso que nós temos que colocar decímetro ao cubo. Se fosse uma área, teria que ser ao quadrado. Se for apenas um tamanho, só a unidade, decímetro. Termina essa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima!